isso aqui é algo que vocês usam muito no dia a dia. É a camada que vocês usam bastante no dia a dia de vocês para executar as tarefas, né, rotineiras. Então, verifique vocês que vocês usam muito, muito não sei, mas regularmente, a parte de compressão de dados. Então, você tem um arquivo muito grande, você precisa compactar esse arquivo. Então, é nessa camada que acontece isso. Vocês usam muito a parte do pacote, principalmente Office, né? Boa parte dos escritórios usa o pacote Office da Microsoft. Vocês fazem muita transmissão de equipamento de um lado para o outro, vocês usam PDF, né? Na máquina de vocês tem o antivírus. Então, olha só, é nessa camada aqui que acontece, vocês têm os processos digitais também, que eu tinha esquecido aqui. Então, é nessa camada aqui que acontece bastante do que vocês fazem, do que vocês produzem no dia a dia. A parte de acesso à internet que vocês fazem é nessa camada que acontece, né? Então, voltando aqui, você imagina que você tem lá a sua rede física, você tem os seus ativos, vamos supor que seja um notebook. No seu notebook, você tem o sistema operacional, e dentro do seu sistema operacional, no seu notebook, você tem todos esses serviços aqui. Então, por exemplo, você tem toda a parte de servidor de arquivos, né? A sua intranet, que pode ser um SharePoint. Para quem não sabe, o SharePoint é uma dica bem interessante isso. Às vezes, eu conheço muitos escritórios de advocacia que tem lá o Office 365 da Microsoft, né? Tem um pacote bacana lá do Office 365, e ele não sabe que o SharePoint, que já tem dentro do pacote dele, já paga por isso, é um potente servidor de arquivos, que se você estruturar bem o SharePoint, ele passa a ser para você uma bela de uma intranet, ou seja, uma página interna, onde você pode ter toda a parte, um portal único, onde todos os seus colaboradores acessam aquele portal único, e também ali já tem toda a biblioteca de arquivos, o seu servidor de arquivos, o seu file server. Então, nesse SharePoint, você consegue ter toda a sua estrutura de informação da sua empresa, com segurança e por departamento. Então, quem é do financeiro só vai enxergar o financeiro, quem é do jurídico só vai enxergar o jurídico, quem é sócio só vai enxergar a área de sócio. Então, você consegue estruturar no SharePoint da Microsoft toda a sua estrutura de arquivos, né? E não só isso, aniversariante do mês, informe para funcionário. Então, tudo na mesma página. Isso dentro do SharePoint. E o que é interessante, um dos pontos mais interessantes, tudo isso está em nuvem e com segurança. Então, olha que dica bacana para vocês, né? Então, muitos têm aí o Office 365 da Microsoft, o pacote. Só verifique qual que é a edição que vocês têm, qual é a assinatura que vocês têm, para verificar se vocês têm já nesse pacote o SharePoint da Microsoft. Se tiver o SharePoint da Microsoft, procura saber sobre ele que você vai poder usar isso. Olha que interessante. Por que entender e estudar TI? Exatamente por isso. Quando você começa a entrar na TI, você estudar com viés estratégico, você vai começar a descobrir coisas como essa, né? Que você tem um SharePoint que você não sabia e que esse SharePoint é um portal de intranet potente, que ele é um file server também e que você pode ter toda a estrutura para que o colaborador seu só acesse esse portal. Ele não precisa acessar outros meios para acessar outras ferramentas. Então, por exemplo, nesse portal do SharePoint, a intranet, você pode ter, por exemplo, lá um link para bancos, um link para relógio de ponto. Você pode ter nessa intranet todos os seus atalhos, vamos dizer assim, para você acessar os seus recursos da TI. E lá vai também ter as bibliotecas de arquivo. E você ainda pode mapear essa biblioteca de arquivos no seu desktop no modo tradicional, porque de repente você se sente melhor assim, que é aquele formato de letras. Então você vai clicar lá no meu computador, vai ter uma letra lá, e você vai clicar e vai abrir a sua árvore de arquivos, que na verdade está dentro do SharePoint. Não é bacana isso? Então se atentem a isso, isso é uma dica bem legal. Então aqui na parte de aplicativos de rede, eu queria chamar a atenção para isso, que você tem essa intranet, e talvez, provavelmente, pode ser que você também tenha a parte de arquivos num servidor tradicional dentro do seu escritório. Se você tem, verifique essa questão do SharePoint, pode ser uma alternativa para você já começar
a se movimentar e começar a gerar diferencial para o seu negócio, mudar a sua forma de atuar e também trabalhar o máximo possível na nuvem, né? O que vai te facilitar a questão do home office, ok? Alguns pontos que eu quero chamar de atenção aqui, eu já tinha falado anteriormente, a parte de backup, eu sempre sugiro, vou sugerir sempre, você tem que ter no mínimo 2 tipos de backup. Um backup, né, na sua estrutura, pode ser físico ali, de alguma forma, e um segundo backup em nuvem, de preferência. Tá? Então, sempre tenha 2 backups. O que é legal de você ter um backup em nuvem, porque ele fica muito mais, mais fácil para gerenciar, mais fácil o suporte, e tem lá uma série de benefícios quando você tem um backup em nuvem. Consulte o seu pessoal de TI, que ele vai te explicar isso melhor. A questão de antivírus, procurar ter antivírus corporativos, e para o seu escritório, e mesmo para você, use antivírus pago, não use antivírus gratuito. Os antivírus gratuitos, o nome já diz, é gratuito. Se ele é gratuito, ele não vem com todas as características de um pago, não faz sentido nenhum isso, né? Então, assim, os antivírus gratuitos, eles têm limitações. Ele não vai cobrir com toda a necessidade as proteções necessárias que você precisa. Então, use antivírus corporativo para o seu escritório, né? E de preferência, antivírus em nuvem também. Já existe antivírus que você não precisa mais instalar o antivírus em servidores internos e depois nas estações de trabalho. Então, você instala somente na estação de trabalho, mesmo nos desktops que estão fora do escritório home office, ou remoto, ou em qualquer lugar. Você instala lá o clientezinho do seu antivírus e ele está em nuvem. E facilita muito, isso é bem importante. Tá? Um ponto também que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é a questão da impressão. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é um cuidado especial com as impressoras. Tá? Vou fazer um paralelo aqui muito rápido com a LGPD. Quando você está fazendo impressões, não sei se vocês sabem, mas a impressora ela guarda no seu HD uma cópia do que foi impresso. Ela guarda os dados ali, né? Ela guarda as informações. Que se cai na mão de uma pessoa errada, pode virar um conhecimento, isso pode ser danoso para o seu negócio. Então, tome cuidado com as impressoras no momento de descarte delas. Então, às vezes, os escritórios fazem muito outsourcing de impressão. Então, o seu fornecedor de impressora, de tempo em tempo, está trocando as impressoras. Você precisa garantir, através do pessoal da TI, que essas impressoras tenham seus HDs formatados, tenham seus HDs com os dados efetivamente apagados, né? De uma forma que não possa ser mais recuperado. Existem ferramentas para fazer isso, para realmente apagar as informações de forma que não consigam mais recuperar. Ok? Acesso a servidor de arquivos, a gente já falei aqui, já expliquei um pouquinho aqui, mas você tem nessa camada toda essa parte de acesso aos servidores. Aí eu ainda vou acrescentar mais um ponto. Se você tem um servidor de arquivo dentro do seu escritório, dentro da sua estrutura, você tem algumas fragilidades aí para quando você está trabalhando em home office, não é verdade? Então, você está na sua casa lá e você quer acessar o servidor de arquivo que está dentro do seu escritório, só que se acabar a energia no seu escritório, se acabar a internet do seu escritório, você não vai conseguir acessar. Se esse servidor de arquivo estiver na nuvem, você vai conseguir acessar, porque provavelmente a nuvem não vai ficar sem internet, não vai acabar a luz, a não ser que acabe na sua casa. Mas aí você vai na casa do vizinho, você vai num café, enfim, você dá um jeito de acessar. Então, é um ponto para você também ter no seu plano estratégico aí, pensar nisso. Né? Acesso a banco de dados das aplicações de negócios, aqui é a mesma coisa. Então, se você tem sistemas funcionando dentro do seu escritório, você tem algumas limitações para você acessar externamente. Né? E a mesma situação, se acabar a energia, se acabar a internet, você não vai ter acesso a essas aplicações de negócio. Se elas estiverem em nuvem, você vai conseguir acessar. Um exemplo claro disso, imagina o seu sistema jurídico. Então, você imagina que o seu sistema jurídico está dentro do seu escritório, hospedado no servidor dentro do seu escritório, e você está na sua casa. Então, se no seu escritório acabar a energia, você não acessa mais. Se acabar a internet, você não acessa mais. Se esse sistema jurídico estiver em nuvem, você vai ter mais facilidade para acessar e provavelmente você vai ter menos indisponibilidades com esse sistema, ok?